Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em meia bagunça porque vai ser um vídeo um pouquinho diferente, vai ser um monta móveis e fala, se é que isso existe de alguma forma. Eu precisava montar esse móvel aqui que chegou aqui em casa e aí eu decidi gravar um vídeo até para poder mostrar para vocês que aqui no Canadá você que tem que ser seu próprio tudo, você tem que ser o seu faz tudo, você é seu próprio manicure, pedicure, cabeleireiro, psicólogo, montador de móveis, consertador de coisas, limpador da sua casa. Porque aqui, como eu já falei em outros vídeos, a parte de serviços é bem cara. Mas no geral tem sido uma experiência até legal a gente montar os nossos próprios móveis. E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar no final. Compramos uma mesinha no Walmart, uma escrivaninha pra estudar. Eu tava estudando por enquanto na mesa que a gente comprou pra sala. Então, a gente viu essa de promoção na Walmart, gostamos bastante dela. $69, muito baratinha. As avaliações estavam boas e tudo mais. A gente viu no Walmart presencial, mas no aplicativo estava o mesmo valor, então para entregar em casa era de graça. Inclusive, uma dica muito importante para quem está chegando aqui no Canadá é que poderia ser um pub do Walmart, mas não é. É que o Walmart oferece 90 dias grátis na assinatura deles pelo aplicativo. Então, se você assinar, você tem 90 dias para usar descontos dentro dos aplicativos deles e até alguns descontos na loja. E eles entregam em casa, tanto compra quanto coisas assim de casa mesmo. Então, se você está mobiliando a sua casa por aqui, é extremamente útil que você tenha algum aplicativo que entregue os móveis de forma gratuita na sua casa. E além disso, obviamente, quando você chega, a maioria das pessoas, né, não tem carro. Então, fazer as compras pelo aplicativo acaba ficando bem mais fácil também. Então vamos lá, gente. Vai ser um vídeo meio sem roteiro. Eu pensei em falar de algumas coisas que estou vivenciando aqui desde que eu cheguei, até para vocês que estão chegando, estão se preparando para vir para cá, para o Canadá, saberem, né, o que a gente passa aqui, enfim. Mas não tem muito roteiro, assim como essa montagem desse móvel não vai ter muito roteiro também. Então, eu estou tentando aqui olhar quais são as peças. Eu gosto de separar no início, basicamente, tipo, as peças que são iguais. Geralmente elas vêm com um número. Por exemplo, essa daqui é a 9. Aí eu vou separando elas pelo número. E aí, depois, fica mais fácil de a gente ver o manual. Eu detesto ver o manual, sendo bem sincera também. Eu acabo indo meio que na intuição, assim, né? E aí, assim, a gente vai indo. Mas, o ponto do vídeo que eu queria falar hoje é um pouco sobre comparação, que é algo que me pega muito, sempre me pegou. E desde que eu cheguei aqui, eu acho que as coisas ficam mais evidentes, assim, sabe? Porque, como eu já falei lá no primeiro vídeo aqui do canal, acaba que cada processo de vinda para o Canadá, e eu acho que de imigração de um modo geral, acaba sendo muito único, assim. Então, acaba que não tem como a gente botar a mesma régua para pessoas diferentes e processos diferentes. E isso é algo que me pegou bastante, porque a gente começa a repensar as coisas, né? Tipo, mas o processo de fulano foi mais rápido do que o meu, por que o processo de fulano foi mais rápido do que o meu, por que ele conseguiu tal coisa antes de mim, enfim. E a verdade é que no final você é o seu pior inimigo. Era pra ser um vídeo motivacional e tá sendo desmotivacional. Mas acaba que a gente se julga muito mais do que os outros julgam a gente, né? Então, é um processo complicado essa questão de imigração, porque acaba que a gente se julga ainda mais. E aí a gente acaba botando, como eu estava falando, né, nessa questão de comparação, a gente acaba colocando a mesma régua pros outros, a gente acaba colocando pra gente. E isso acaba sendo algo muito prejudicial para nós mesmos, porque esse processo de imigração e de vida fora, eu acho que qualquer pessoa que queira viver longe da sua referência de lar, né, seja outra cidade, outro bairro até, outro estilo de vida, diferente do que você viveu por muito tempo, acaba que isso te coloca num lugar de uma resiliência obrigatória, assim, sabe? Tipo, cada dia você tem que falar pra você mesmo, reforçar que era isso que você queria, que você tá no caminho certo, que se você não estiver no caminho certo, tá tudo bem também. Ó, aqui tô pegando os pregos, geralmente
a parte de acabamento, digamos assim, né, do móvel vem separadinho assim nos saquinhos. Enfim, a gente acaba se colocando num lugar muito de comparação com os outros, só que, na verdade, quem sabe da nossa trajetória e do que a gente passou para chegar até aqui somos nós mesmos. Então, não tem muito como você ficar comparando a sua realidade com o do outro. Eu falo isso porque o discurso de muita gente, quando você vem, assim, pelo menos é o que eu tô vivendo aqui, né? Muita gente, tipo, faz parecer fácil a vida aqui, faz parecer que as coisas são automáticas, que chegar aqui e ter um carro, ter uma casa, conquistar a cidadania ou algo assim, pode parecer algo fácil visto de fora. E aí você começa a se comparar em certo nível, né? Por que fulano conseguiu e eu não consegui ainda, ou eu não tô no caminho certo? Mas é aquela coisa, aquele clichê de confiar no processo, né? Assim como vamos confiar no processo aqui para montar esse móvel. Mas que eu não tô sabendo nem por onde começar. E às vezes a vida é assim, né? A gente não sabe por onde começar. Então vamos lá, esse aqui eu acho que não vai ter como mesmo. Tem que pegar o manual. Primeiro eu vou pegar a caba 1. Essa daqui, eu acho. Essa aqui mesmo. Uma coisa que eu acho que é legal de falar é que geralmente todo o kit, todos os equipamentos que você vai usar já vem junto com o móvel, então você não precisa ter exatamente um kit de ferramentas, né? Essa daqui, por acaso, eu tinha da montagem de um outro móvel, que aí me ajudou a colocar virar esses preguinhos aqui, mas não seria 100% essencial. E aí até agora o que temos é somente isso mesmo, só essa primeira parte. Vamos para a próxima. Voltando um pouquinho para o nosso papo, enquanto eu vou montando essa segunda parte aqui, é até algo que eu venho refletindo muito, assim, sabe? Até sobre produzir conteúdo aqui. Querendo ou não, por mais que você não faça de uma forma profissional, né? Profissional no sentido de ter uma fonte de renda baseada em produção de conteúdo, e eu sei porque eu já estive do outro lado, né? Eu sou formada em comunicação, então eu já trabalhei com influenciadores, já trabalhei do outro lado do jogo e agora eu estou produzindo conteúdo para mim mesma. E é um meio que a gente se compara muito, né? E só o fato de consumir conteúdo, mesmo que você não produza conteúdo de forma profissional, só consumir conteúdo, você rodar ali o feed do Instagram é algo que faz a gente se comparar muito. E é algo que eu vejo que eu tenho uma visão positiva sobre isso e eu acredito muito no poder das redes sociais, senão eu não estava produzindo conteúdo para cá. No sentido positivo da coisa mesmo, né, de influenciar as pessoas positivamente, de criar uma comunidade legal, de informar de uma forma verdadeira, segura e útil para as pessoas e inspirar de uma forma segura também, né? É algo que eu acredito muito e que eu acredito que talvez as pessoas estejam despertando um pouquinho mais para isso agora. Claro que a gente ainda vê muito lixo, muita coisa errada, muito posicionamento absurdo, né, sobre essas coisas de produção de conteúdo e tal, mas ainda assim é algo que eu vejo como tem jeito, sabe? Tipo, as pessoas querendo e se conscientizando sobre isso, sobre essa produção de conteúdo mais consciente, eu acho que é algo que tem um jeito para ir para um caminho bom. E aí, voltando a essa questão de comparação, né, eu acabo colocando réguas para mim de aquela coisa, né, do conteúdo rápido, de produzir um conteúdo por semana. E, gente, dá trabalho. Qualquer pessoa que tem mínimo conhecimento sobre gravação, edição de vídeo e tal, porque fazer por fazer tem como, mas querendo ou não, você chega num ponto que você, dependendo do seu perfil profissional também, você chega num ponto que, de fato, você começa a se comparar de vou parar de fazer o que eu tô fazendo, faz sentido o que eu tô fazendo, será que faz sentido, será que no meio de tanta coisa que eu tenho que fazer no meio do dia, será que faz sentido produzir conteúdo? Aí você começa a comparar com outras pessoas também,
no seu processo de vida pessoal também você começa a comparar com os outros. Eu acho que isso é algo que vem muito das redes sociais, mas como eu falei de novo, a gente tem que voltar sempre pra gente, pra nossa caminhada, e a única pessoa que conhece realmente o nosso caminho somos nós mesmos. Então a gente tem que sempre voltar para esse caminho de tipo assim, eu sei qual é o meu caminho, eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, enfim. E às vezes tá tudo bem você não saber para onde você vai também e se encontrar no meio do caminho ali. Eu acho que falar sobre isso ajuda muito também, independente do seu perfil comportamental, se você é uma pessoa mais fechada ou aberta, enfim, eu acho que vale muito conversar sobre essas coisas, porque às vezes só da gente botar pra fora ou até falar em voz alta sozinho mesmo, às vezes ajuda muito a gente processar as coisas, a processar os sentimentos, né? E eu falo porque me ajudou muito. Eu só consegui processar essa questão da minha mudança depois que eu conversei com amigos, com familiares, com Adolfo mesmo, meu marido. Então, eu acho que a gente vai... Eu, pelo menos, sou uma pessoa que vou processando as coisas aos poucos. Eu não consigo, tipo, ir... e aí já processa tudo de uma vez e acontece, enfim. Eu preciso de um tempo para processar cada coisa. E esse processo de mudança para cá não foi diferente. Então, é o que eu falei, né, desde o início do vídeo. Confia no processo e confia no seu processo que as coisas vão dando. Como parar de se comparar, né? Como que a gente pode parar de se comparar? E aí eu vou citar Jacira Doce para explicar para vocês qual é a técnica. É que a gente não pode se comparar com pessoas melhores, a gente tem que se comparar sempre com pessoas piores do que a gente. Tô brincando, gente, brincadeiras à parte. Eu acho que é isso, você confiar de fato no seu processo, entender o que faz sentido pra você, na sua caminhada e tal. E de uma forma até meio que intuitiva, assim, sabe? Nem tudo precisa ser racional, às vezes só o fato de você continuar fazendo algo faz mais sentido do que você começar a fazer uma outra coisa. E às vezes você não precisa fazer nada também, sabe? Eu acho que a gente se cobra muito pra poder fazer alguma coisa, pra ser produtivo de alguma forma, e às vezes a gente não precisa. Acho que é meio que isso. Vamos para a próxima etapa. Gente, olha, parece que é de propósito, viu? Eu errei o negócio umas 3 vezes e agora eu acho que eu tô no caminho certo. E de novo, trazendo um paralelo sobre a vida. Acho que é isso, né? Às vezes a gente tem que errar pra acertar, quebrar a cara pra poder acertar. Vamos continuar, vamos confiar no processo. Será que ele tá confiando na gente também? Vamos ver. Agora para pedir inscrição. Se você está aqui assistindo esse vídeo até agora, se inscreva, deixa o seu like, comente por aqui, comente se você é uma pessoa que você costuma se comparar com os outros, ou se você até desenvolveu uma técnica para você não se comparar tanto com os outros, seja fisicamente, intelectualmente, no seu processo de vida, enfim, comenta aqui embaixo, eu tô sempre olhando os comentários de vocês. Agora já aparece uma mesa. Vamos fazer os acabamentos. Gente, mudei agora um pouquinho do enquadramento que eu vou montar as gavetas por aqui, mostrando pra vocês. Gente, eu acho que parece que não vai acabar nunca. Socorro! Vamos indo, vamos indo. Temos gavetas. Faltam só os acabamentos e aí a gente finaliza. Já acabou todo o meu carisma. Já tô desistindo do processo, entendeu? Mas enfim, vamos terminar. Gente, missão cumprida, hein?
montado aqui, gavetinha abrindo, tudo certinho, tudo funcionando. Demorou mais do que eu esperava, errei algumas vezes, mas acho que a moral do vídeo é meio que essa. A gente erra no meio do caminho, a gente se encontra de novo, enfim. Não queria que fosse uma coisa positividade tóxica, então eu deixei todos os momentos em que eu tive raiva, enfim, só para fazer um paralelo com o que eu tava falando no vídeo de confiar no processo, evitar se comparar, enfim. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma você no seu processo aí, seja de vinda pro Canadá, seja nos seus processos internos aí da vida pessoal. E é isso, se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário. Tô sempre por aqui interagindo com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!